Olá, querido ouvinte, seja bem-vindo a mais um episódio do LaCast. Eu sou o Rodrigo Santos, seu host, e hoje estou aqui com o Lucas Lisboa. Tudo bem, Lucas? E aí, tudo tranquilo? Estou aqui também com o Leonardo Leite. Tudo bem, Léo? E aí, pessoal, tudo bem, véi? E estou aqui com o Alfredo para completar o time de hoje. Tudo bem, Alfredo? Beleza, tudo bem, pessoal? Então, pessoal, esse aqui vai ser mais um dos episódios com uma temática mais um pouco descontraída. A gente resolveu juntar um compilado de algumas histórias do IC, coisas que já aconteceram, que foram recentes ou tem já um certo tempo. Vamos lá para o episódio. Eu cito muito ainda no podcast sobre as coisas de história de dados, porque história de dados foi a matéria recente, foi do último período, e o professor Márcio contava muita história para mim. Ele contou uma história de... Para quem não sabe, eu vou contextualizar antes. Em história de dados, como nota final, você tem que fazer um projeto que é basicamente um descompactador de arquivos, utilizando todos os conceitos de estrutura de dados que você aprende no decorrer da disciplina, o algoritmo Huffman. Oi. Só completando, né, para quem não sabe que é o compactador de arquivo, Uhum. os mais famosos é o zip e o WinRAR, né? Aí pronto, você literalmente vai aprender a montar um desse programando na mão lá com o linguagem de C puro, utilizando as estruturas de dados que você aprendeu, algumas estruturas a mais. E você pode montar da maneira que você quiser. Você pode montar utilizando uma fila de prioridade, uma heap, conceitos que você aprende na matéria. Enfim. Porém, é um projeto que, para quem está no segundo período, é um tanto quanto desafiador para algumas pessoas. Ele realmente faz você ver programação de uma maneira diferente, mas ele é um tanto quanto trabalhoso, e não é só o compactador de arquivos que você faz nesse projeto. Você tem os testes, você aprende a mexer um pouco já com testes já no segundo período, tem questão de documentação, tem a parte também da você escolher uma estrutura de dados nova que o professor não apresentou na sala de aula para apresentar para os seus colegas de turma, por aí vai. Então, assim, é sempre em grupo. É raro os casos que você faz sozinho, mas acontece, mas geralmente o professor ele prefere que seja em grupo. E é um projeto assim, estrutura de dados não é uma matéria tão simples. Para alguns mas no geral é uma matéria que é divisora de águas, que é complicada para algumas pessoas. E esse projeto é um projeto que deixa o pessoal bastante nervoso. E aí eu lembro que o professor estava contando uma história que tinha uma equipe com alunos muito, muito bons, que ele estava lá avaliando no momento, eles tinham apresentado tudo, etc. E o professor Márcio faz basicamente o seguinte: você vai apresentar lá, você apresenta primeiro a estrutura de dados que ele pediu para você apresentar, e antes de você explicar o código do descompactador de arquivos, ele vai mandar algum arquivo compactado para você, e você tem que aplicar no seu código para descompactar, porque o conceito do compactador de arquivos é isso. Independente de qual for o compactador, a maneira que você montar lá o seu arquivo compactado tem que ser descompactado por qualquer outro. Tem que ser algo universal, não é algo específico assim. Então, se ele conseguir compactar com o código dele, você tem que ser obrigado a descompactar com o seu código. Só que o que o professor Márcio fez? Ele pegou uma imagem do PNG, que era literalmente um pixel, e compactou essa imagem e mandou para a equipe. E era uma equipe de alunos muito bons, ele só queria pregar uma peça nele. Quando os rapazes foram descompactar, não conseguiu ver nada. Tava a tela totalmente preta. E o professor Márcio, tá, tem erro no código, bora que quando ele fala que tem erro no código, ele manda você se virar lá na hora, pra ajeitar. Tem que ser rápido. Aí todo mundo, não, professor, tava certo, tava tudo certo até agora, pouco tempo, e o professor só segurando. Aí foi lá, o povo começou a ficar nervoso. Do nada, o professor, olha, dá um zoom aí na foto. Aí foram dando zoom, do nada só tem um pixel branco, assim, no meio da foto toda preta. Aí, ou seja, tenho certeza do código que você tá trabalhando lá no momento, porque senão peças, assim, podem ser pregadas e você pode passar por um perrengue que no final das contas era só uma brincadeira. Mas pode acontecer. Rodrigo, Oi. não somente isso, né? Uhum. Mas já aconteceu, como é um trabalho em grupo e ele dá nota em grupo, às vezes tem uma rixa de quem tem que ficar com maior nota ou menor nota. Pois é. E aí já aconteceu alguns casos que a galera não fez o trabalho e não queria aceitar receber, ficar com a parte menor. E também já aconteceu de um colega meu, muito bom, fez praticamente o trabalho todo só. E aí ele deu nota para os colegas passarem e ele disse, não, eu me garanto na reavaliação final. E acabou perdendo a disciplina. Então, cuidado com essas questões. Vira cômico, né? Eu vou passar na disciplina porque eu sou bom e acaba perdendo. Exatamente. Inclusive, realmente cuidado, porque eu vi amizades acabarem por causa desse projeto em si. Tipo, coisa séria, coisa que a equipe toda trabalhou e etc. No final, um dos integrantes precisava realmente de mais nota para
pra passar, o outro integrante não fez tanta coisa, mas ele trabalhou muito também. Aí acaba indo para reavaliação, acaba não conseguindo pegar na reavaliação, não consegue pegar na final, enfim, dá o problema. Então, assim, trabalhe e também uma dica é não vá pelas amizades. Tipo, você tem um amigo, eu sei que é interessante às vezes fazer o trabalho com seu amigo para passar menos perrengue, você tem mais intimidade para falar algumas coisas, mas tenha cuidado, porque não é um trabalho fácil e é um trabalho que realmente vai compensar, vai pesar o desempenho da sua equipe, o quanto vocês trabalharam e não a amizade no final. Inclusive pode dar problema no futuro para sua amizade, então a minha dica vale é essa. ressaltar É. que o Márcio tem um algoritmo na cabeça dele que ele identifica o que você não sabe, né? Exatamente. Ele faz exatamente a pergunta que você não sabe, a gente fica tirando onda disso com ele fica rindo. Que ele pergunta, por exemplo, o cara faz 99% do código, faltou 1%, ele pergunta aquele 1% para você. E aí fica a resenha no ar, né? Eu lembro que no meu, inclusive, eu tava lá apresentando e eu sabia o código todinho. Ele perguntou um ponto que eu me passei na explicação, que eu fiquei totalmente nervoso. Aí ele já, bora, passa, porque funciona assim, se você não sabe responder, ele pede pra um outro integrante da equipe responder no momento. Mas aí depois ele me chamou de novo, aí pediu pra eu explicar os testes, outras coisas, eu expliquei numa boa, foi tudo tranquilo. Mas parece que é mágico, ele realmente vai no ponto que ele sabe que talvez você vai dar um deslize e consegue pegar. Inclusive tem histórias dele também, isso aí ele provavelmente vai contar nas aulas de ele pegando aluno, tentando passar a perna, mandando outra pessoa de fora produzir o código do compactador, de jeito corrompendo o cabeçalho do arquivo, para conseguir mais prazo. Eu tenho um caso interessante quando eu apresentei o meu, porque ele faz o seguinte, ele compacta no algoritmo o arquivo e descompacta em outro. E quando foi fazer isso no meu e no outro grupo, deu errado. Não saiu o meu arquivo. E aí, Aconteceu comigo também. E aí, onde é que tá o problema? No compactar ou descompactar? No seu tava onde? Tava no seu ou tava no outro grupo? Isso, inclusive, aconteceu comigo no dia, tipo, eu tava lá, vários grupos já tinham apresentado, a gente tava no primeiro dia, né, que ele tem uma prioridade. Quem apresenta primeiro, ele é menos rigoroso, quem apresenta por último, ele já é um pouco mais rigoroso, por causa justamente da questão de tempo. Aí eu fui apresentado no primeiro dia, e já tinha apresentado alguns grupos, e a gente, tinha um grupo de amigos nossos que já tinha apresentado, a gente fez, manda aí um arquivo compactado pra gente, que a gente vai tentar descompactar aqui de novo. E a gente já tinha feito vários testes com algoritmos prontos já antes do dia da apresentação com outras equipes e dando tudo certo. Aí mandaram lá na hora, eu não sei se foi esse grupo de amigos nossos tentando fazer alguma brincadeira com a gente não conseguiu descompactar. A gente foi apresentar, eu não conseguiu, o Márcio chamou a gente na mesma hora, a gente foi apresentar lá com possivelmente foi vídeo 3D, viu? Pois é. Que tem algum caractere lá especial que não funciona no código trivial para disciplina, né? E aí, de vez em quando, ele aplica essa peça também. Pois é, aí não conseguia, a gente apresentando morrendo de medo. Aí quando a outra equipe mandou pra gente lá, que o professor Márcio pediu pra essa equipe mandar um arquivo deles, aí a gente botou pra abrir, abriu na hora, aí todo mundo calado, mas, nossa, eu tava morrendo de medo, tava meus colegas também, todo morrendo de medo, todo mundo olhou um assim pro outro, todo mundo fez uma cara de disfarça, não aconteceu nada, e seguiu, apresentando o projeto, tiramos 9,5 todo mundo, deu tudo certo no final. Mas assim, de vez em quando dá uns sujos, uns perrengues que são pesados. Então, no meu foi engraçado, porque aí pronto, saiu todo corrompido o arquivo de texto. Aí agora, para descobrir quem foi, aí ele chegou no outro grupo, bora testar o meu algoritmo com um de vocês, porque o meu eu sei que tá certo. Aí o do outro grupo, rodou no outro grupo, tava errado do outro grupo, a gente já ficou, beleza, então não é no nosso, menos mal. Aí o Márcio, beleza, o outro grupo tá errado, bora ver se de vocês tá certo. Aí exatamente. Aí ele rodou no nosso. O nosso tava 99% certo. Qual era o problema? Os últimos 4 caracteres o nosso código bagunçava. Exatamente os últimos 4 caracteres. Aí, por conta disso, a gente não... nossa nota baixou significativamente, mas deu passado. Mas a grande questão era essa. E foi um erro nosso, porque a gente testou em imagem e em vídeo. Só que a gente não deixou com texto. Então esse passou batido a gente testar. A gente deu aquela moscada, né? Normal. Realmente. Só para entender, né? Porque funcionou e não funcionou no texto.
Não funcionou na imagem também, né? Mas como é poucos pixels, né? Que você Não perde percebe. ali, Aham, não é perceptível ao olho, né? Humano. exato. Mas no texto fica bem mais claro isso daí, justamente pela estrutura dele. Enfim, quer ir pra história do Huxley, Alfredo? Ou quer acrescentar algo? Antes de ir pra história do Huxley, já que ele tá falando de apresentações de final de disciplina, eu lembrei de uma de P3, de projeto de software. Ainda a matéria é o Balduino, né, atualmente. Aí um amigo meu, vou apresentar lá. Inclusive, vou mandar um abraço aqui, se ele estiver escutando, vai reconhecer que é ele. Aí ele levou o computador dele. Assim que ele abriu o papel de parede dele, era um rentão, um hentai. Aí o professor Meu Deus do céu. começou a rir com isso. E ele lá super normal, tipo. Inclusive, ele pediu pra tirar foto da reação do professor. Tem lá uma foto dele apresentando o trabalho com fundo de hentai. Mas o melhor dessa apresentação foi que o seguinte, o projeto dele é para fazer um sistema de gerenciamento de farmácia. Só que aí, Sim, de P3. o professor chegou e fez a pergunta: o seu projeto tá muito bom aí, mas você só tá dando baixa nos produtos. E cadê o caixa da farmácia? Eis que, de maneira genial, ele responde: professor, meu sistema é voltado para a farmácia do governo. É antiético o governo vender para a população. Ele só dá baixa. Nossa. Ele realmente, ele... Foi boa a resposta, não sei o que o Balduino fez. O Balduino Rio também. E pelo que eu vi, ele tirou uma nota boa. Então... Não tirou 10, acho que obviamente finalizou por conta disso, mas pelo menos ele soube justificar, né? O Hux, para quem não sabe, né, é um juiz online para código, né? Então, foi desenvolvido na UFAL e aí é utilizado em diversas disciplinas, principalmente em P1, né, que é a primeira disciplina de programação. E aí, durante o Hux, assim, tem diversos memes por causa dele, né? E aí, o meu código tá certo, o Hux tá errado. Quer contar, Léo? Conta aí. Outras. Ô, tio, não. Tem o do símbolo do Hustler, né? A logo do Hustler. Aí, tipo, ver que ele não está sorrindo, você vai entender o porquê. Alguma coisa assim, eu não me lembro bem, mas a gente tirava muita onda, porque o símbolo do Hustler, se vocês não sabem, é tipo uma carinha com óculos. Dizem que parece comigo, dizem que foi baseado em mim, mas já tava na UFAL antes de mim. Tem o. Como é o nome? Tem muito sobre o Ambrósio também, né? Que é o clássico. Entidade. É a clássica entidade do Hustler, né? Que. Ambrósio sempre quer sua ajuda. Toda vez você vai ter raiva dele, porque ele sempre vai pedir ajuda pra você. Não importa qual seja a prova, ele vai estar lá pedindo sua ajuda. O Hustler é tipo. É um pai do IC, né? Eu lembro que na minha época tinha o Lucas, ele era um monitor na minha época. Ele é da turma do Lucas Lisboa, inclusive. Como é o nome dele completo? Tu lembra, Lucas? É o Montenegro? Eu acho que é. Ele veio pra Olimpíada com o Jacos e tudo. Enfim, ele foi monitor há 2 períodos atrás, isso. E ele tem uma cachorrinha chamada, acho que era Sofia, o nome dela. E diversas vezes tinha o Ambrósio, tinha a Sofia, e eu acho que tinha mais algum. Eu não lembro se era um personagem ou algum jogo, alguma espécie de jogo, alguma ciranda ou algo do tipo. E eu lembro que na minha prova final não final assim, que eu não cheguei pra final, eu passei tranquilo. Mas na quarta prova, eles fizeram um compilado de todas as entidades assim, que tem do Ambrósio, com a Sofia, com a ciranda. Então, tipo, dependendo do monitor que você tá na época, você meio que cria uma história no decorrer do seu período com o Huxley, sabe? Vale. Tem algumas histórias assim que eu gosto de falar que salvaram algumas vidas, né? Não sei se vocês conhecem o Júlio, né? Que todo mundo fala dele, super gente boa. E aí, tava até na final de P2, eu tava auxiliando um monitor na época. E aí, ele
ia perder a disciplina, exatamente porque ele tinha compilado no computador, e aí o compilador dele era mais novo e o do Hux era mais antigo. E Ah, sim. aí o for aceitava no compilador dele for int igual a 0 e no compilador do Huxley não. E aí ele tava super angustiado, faltando menos de 2 minutos assim para finalizar a prova. E aí a gente, bicho, calma, olha aí o código direitinho. E aí ele foi e encontrou que era somente versão de compilador. E nessa mesma final tinha 2 pessoas, né? Tinha outro cara que morava... Tem algumas pessoas, né, que não residem, que não é advinda de Maceió, e aí esse cara era da Bahia. E ele tinha comprado viagem para fazer depois da prova. E aí, normalmente, algumas provas são mais difíceis momentaneamente, e aí os alunos pedem, professor, adia um pouquinho mais a prova, aí acaba adiando, né? E aí esse menino já tinha comprado a passagem e terminou a hora da prova, mas o professor estendeu e ele não tinha finalizado. Aí ele disse, bicho, eu não vou continuar fazendo a prova não, eu vou para casa, que aí senão o próximo ônibus é só daqui a 6 horas. Eu falei com ele, ô bicho, você prefere perder 6 horas da sua vida ou perder 6 meses? Se você perder a disciplina, você vai ficar ter que 6 pagar de novo. meses. Exato. Vai ter que pagar de novo. Aí ele ficou mais calmo lá e conseguiu fazer a questão, né? Então, tem que ter essa maturidade, essa inteligência emocional, interpessoal, por aí. Eu... O Léo... Vai falar. Fala... Não, eu ia perguntar o que o Léo acha do Huxley, porque a gente já contou no episódio anterior que fui monitor dele, né? E aí a gente teve um caso de construir lá que ele conseguiu passar na disciplina. Eu tenho aquela relação de ser parcial, né? Vamos dizer assim. Que eu não amo, mas também não odeio, porque tipo assim, eu aprendi muita coisa com o Huxley. Ele, tipo, mesmo se você não for da UFAL e quiser aprender a programar, vai lá, velho, vai te ajudar, pode ter certeza. Mas eu passei muita aflição com aquele negócio. Por exemplo, fazendo prova lá, tendo 62 casos testes pro seu código ser analisado. Aí passa em 61 e no último dá erro, tá ligado? Você não passou. Aí você fica desesperado, pô. Você fica louco. Por que não tá passando? Por quê? Por quê? Aí que você corre e começa a chamar todo mundo e tal. E aí que o Alfredo vem e dá aquele tapa assim no seu ombro e diz: reveja o código, vá. Ó. Que acalma a pessoa, tá? Pode perguntar, não foi só com esse. Comigo já aconteceu do Alfredo fazer isso. Com muita gente da UFAL, que o Alfredo chegou, ó, reveja o código. O cara se acalma assim, lê o código. Ah, é isso aqui. Foi um /N. Não, foi um ponto e vírgula, tá ligado? É isso, velho. Vale lembrar que atualmente a gente tá na geração Nutella, né? Que o Huxley aceita casos proporcionais. Mas na minha época era tudo ou nada. Então você tinha que acertar. Eu acho que o Rodrigo já pegou aí Sim, eu já peguei nos fácil, casos proporcionais, no modo fácil. Que eu lembro que teve uma prova, inclusive, que era uma besteirinha no for, na construção do for, que faltou colocar uma igualdade lá, alguma coisa do tipo assim. Tipo, o código estava funcionando sim, mas tinha um caso de teste que ele não estava passando, que por causa disso eu não fechei a prova. Mas ainda assim eu recebi a pontuação dos outros casos, então realmente foi bem melhor. Eu já finalizei uma prova faltando 30 segundos. Nem sabia disso, Nem sabia disso, velho. Eu pensei que ainda tava nessa de tudo ou nada, pô. Meu Deus, tá fácil, viu? Pronto, nessa minha quarta prova também teve uma questão que só um colega meu conseguiu fechar também, e ele também fechou nessa situação, assim, Alfredo, faltando pouquíssimos segundos, porque parecia que era uma questão que juntou todos os conceitos de P1 na questão só, desde matriz, recursão, backtracking, tinha
tinha de tudo na questão, eu tava todo, tipo, muito confuso, mas já aconteceu também. Inclusive, uma dica, pessoal, é algo pessoal, meu, tipo, os professores também falam isso bastante. Quando for programar, não escreva o código direto no canto, no espaço de submissão lá do Huxley, não. Utilize um editor de texto, é até melhor para você visualizar. Eu não lembro agora se o Huxley se tem um syntax highlight quando você submete lá o código naquele espaço. Mas é melhor para você revisar o código, você testa, você não fica botando lá bilhões de submissões, fica aparecendo no histórico, nem nada do tipo, sabe? Você fica evitando estresse, ok? Tem toda aquela pressão de você submeter o código e você esperar que vai passar e de nada aquela mensagem de erro que tá faltando em alguns casos de teste ou não, enfim. Vale lembrar que ele tem a própria IDE, né, interna, mas que ela não guarda um código que você ainda não enviou. E já aconteceu alguns casos que normal na UFAL, né, cair a energia, cair a internet, e aí o cara perde metade do código, todo o código, faltava só um pouquinho. Então, e a gente sempre sugere, bicho, faça offline, né? Você só vai pro Hux na hora do online. Exatamente. Inclusive, uma coisa que eu não sei se já é ensinado pros calouros, mas foi citado no meu, mas não foi propriamente ensinado. É o uso do GitHub, que eu já citei muito aqui, que eu acho que seria uma boa ensinar todo mundo desde assim do início. Que em P2 ele já cobra pra você guardar seu código lá. Aí a galera, querendo ou não, vai ter que aprender pra poder utilizar no projeto. Mas é o que todo mundo usa. Você vai ver pro resto da sua vida e empresas utilizam, enfim. Eu acho que é você entrar já sabendo até pra evitar esses problemas de não submeter o código, esquecer o código no computador da faculdade, chegou em casa, vai ter que refazer tudo. Enfim, é bom pra ter um controle melhor. Falando sobre o Huxley, eu lembrei de uma história sobre quando eu paguei P1. Que na penúltima prova, para quem não sabe, engenharia e ciência fazem a mesma prova no Huxley. Na penúltima prova, a turma de engenharia teve uma peça coletiva. Aí o Paz ficou muito pistola com essa situação. Aí, basicamente, ele, para se vingar da turma de engenharia, ele fez uma questão impossível de se resolver no tempo. Tanto é que ninguém conseguiu, nem de engenharia nem de ciência. Só que a questão da transportadora. Mas o mais engraçado disso é que... É a do Nelson? Não sei. É na transportadora. Deixa eu olhar aqui quem fez. Deixa eu abrir aqui. Tá só Não, porque... cadastrado por The Huxley. Eu não sei. Aí eu não sei quem fez. Ou se ele pegou uma que existe e colocou lá. O ponto é que é o seguinte: na hora da prova, pra quem já usou o Huxley sabe, tem lá últimas submissões. Aí apareceu lá 2 submissões do professor William e as 2 erradas. Essa mesmo. Eu acho que até foi cancelada, né, a questão em si, eu não lembro. Foi cancelada. Foi cancelada. Fez outra prova, inclusive. Que depois, não sei se foi o Nelson estava pagando, eu acho que não. Porque ele é por ele da frente, mas que o Nelson ele conseguiu fazer depois essa questão. Porque ele sabe que o Nelson ele já foi monitor de P1 e é o cara das maratonas aí, ele e os Thiagos. A gente explicou, inclusive, sobre eles no primeiro episódio. Aí tem esse time aí do Nelson conseguir fazer todas as questões do Huxley. E tem muito isso também entre os monitores no geral, pelo que eu vejo. Ele tem um alto número de submissões, questões feitas. Até como treinamento também pra maratona. Teve outro caso meu com o Huxley que... Só a minha última história do Huxley foi que teve uma tarefa que o Willy passou pra gente fazer. Aí tem uma questão, eu acho que eram cerca de 20 casos de testes. Só um tava dando erro. Especificamente um tava dando erro. Aí eu revisei e nada de encontrar tava o erro. Aí eu chamei o Willy. Aí ele olhou meu código, ele não viu que tava o erro. Aí ele pegou, aí botou na conta dele, professor, né, e foi olhar os casos de submissão. Aí, naquele caso de teste em específico, ele tava arredondando para cima a segunda casa decimal. Então era impossível de dar certo. Então, para todo mundo, no caso. Basicamente para todo mundo. Então, basicamente, o que eu fiz foi, tipo, botar um if, se tal valor, imprima isso, para bater aquele caso de teste.
tem muita coisa dessa que aluno querendo pegar pontos, né, na hora da prova, fica colocando meu mundo de if. Se tal valor entrar, a resposta é tal. Por algum motivo, né, não conseguiu fazer a questão e tal. E aí tenta pegar pontos assim. Aí sobra essa tarefa para os monitores, né? Sempre os monitores se passa olhar código por código para ver se o cara foi minimamente honesto. Não nesse caso, né, Lucas? Mas que aí é problema de arredondamento. Quem trabalha com computação entende disso. Tem alguns casos que até foguetes estouram no ar por causa do número flutuante, erro que acontece. Mas fala aí, Rodrigo. Tava só concordando mesmo. Eu lembro a professora Roberta uma vez explicando justamente esse tópico aí de erro de lançamento de foguete por causa de ponto flutuante. Mas realmente dá problema. Quem quiser ver como é meio bugado ponto flutuante, é só pegar qualquer linguagem e colocar if 1 sobre 3 mais 1 sobre 3 mais 1 sobre 3 igual a 10. Ele não vai cair naquele if. Ele não vai considerar um terço mais um terço mais um terço igual a 10. No caso, igual a 1, né? Igual a 1. Igual a 1, no caso. Isso, exatamente. Inclusive, só uma curiosidade, se eu não me engano, a física utiliza justamente a linguagem de Fortran por causa dessa precisão nas casas decimais, não é? Porque eles precisam muito disso. E, se eu não me engano, Fortran é a linguagem que mais dá essa capacidade aí do ponto flutuante, etc. Inclusive, tem muitos vídeos aí no YouTube interessantes que explicam como é que o computador trabalha com essa questão do ponto flutuante, porque em alguns casos é tão complicado. Enfim, tem muita coisa assim. Completando esses casos de pesca, né? Eu fui monitor por 2 anos. Foi 2 anos de P1, 4 períodos. E aí eu cheguei a ver de tudo, bicho. E aí eu lembro que teve uma turma que pescou, né? Em massa, assim como vocês comentaram aí. E aí eu conversei com pais. Olha, a galera pescou, o que a gente vai fazer? E aí ele disse, então bora fazer uma segunda prova aqui para deixar um negócio justo, né? E aí ele aplicou a prova, só que na próxima aula depois dessa prova, né? Ele aplicou a prova e na próxima aula ele tinha algum motivo, alguma demanda da própria FAO, e aí ele não podia estar presente, né, na aula, e aí ele me pediu para ser um monitor na disciplina, como eu era. Aí eu disse, não, bora fazer outra prova. Já para ver essa questão da pesca, né? E aí ele disse, bora. Aí a gente implementou lá a questão que caiu no terceiro dia consecutivo de provas da aula, né? E aí a galera toda aperreada, eu não aguento mais fazer prova, Eu disse, olha, galera, vai continuar tendo prova até vocês disserem quem pescou ou não. E aí, na verdade, não ia ter mais prova, mas a galera ficou com tanto disso que os caras que pescaram foram lá conversar com o pai se entregarem. Então, foi resenha ver a galera desonesta, de certa forma, né? Apanhando pelo menos uma vez na vida. É até bom salientar que, tipo, o P1 em si tem um ritmo um tanto quanto frenético, realmente, de provas, assim, que normalmente, porque se eu não me engano é 2 semanas, chega um ponto que fica 2 semanas praticamente, né, Alfredo, de tendo prova. O meu, quando eu paguei, Depende muito, eu não sou monitor de P1, né? Uhum. Mas eu lembro quando eu paguei, era quase 2 semanas, assim, semana sim, semana não. Chegou até o ponto, foi semana sim, semana não, tendo prova, assim, correndo. Porque é frenético. Inclusive, na minha opinião, o pessoal de engenharia se quebra um pouquinho mais assim no início, porque já no primeiro período já tem cálculo, já tem GA, e já ainda dá de cara com o P1, assim, com ritmo frenético de prova, às vezes tem prova de cálculo de sábado. Eu acho que o meu primeiro período foi mais intenso. Minha opinião pessoal é que... Pode falar, Fred. Eu acho que a internet aqui tá meio mal, aí eu tô cortando aí, eu peço desculpa a vocês.
Tudo bem, também. Não, Mas tranquilo. aparentemente tinha parado. Mas, na minha opinião pessoal, eu acredito que engenharia de computação, no primeiro período, é a engenharia mais difícil. Não posso dizer nos próximos, né? Porque a gente tem que aprender a programar como um cientista da computação, né? Tão Uhum. bom quanto, e a gente paga junto as disciplinas unificadas de cálculo e geometria, né? Então, a gente tem que manter o mesmo nível em cálculo e o mesmo nível em programação. E no segundo período você ainda tem de brinde e álgebra, né? Cálculo 2 já, assim, na sua cara. Cálculo integral lá, P2 e álgebra linear, que é uns conceitos mais abstratos do que geometria analítica. Aí, lógico, no segundo período o pessoal de CC também já pega cálculo 1, pega também P2 junto, pega álgebra também. Mas o pessoal de engenharia já vem recebendo essas pancadas desde o momento que pisa na universidade. Sem falar que agora com o ICC, física não é mais obrigatório. Você também tem química, né? Se eu não me engano. E por aí vai outras Temos, matérias assim. química é bem tranquilo, né? Uhum. É química do ensino médio, mas querendo ou não, é mais uma disciplina, né? Sim, com certeza. E eu acho que é isso. Alguém tem mais alguma coisa pra acrescentar? Eu ia só comentar que o meu primeiro período de P1 foi bem corrido, foi bem intenso, porque teve SBPC, Copa do Mundo e um monte de feriado. Nossa. Foi na eleição, né, também. Só que não sei se É, já foi no meu período da eleição. foi no ano da eleição, isso mesmo. Eleição no mesmo período ainda. Pois é, nossa. Eu acho que, assim, a única diferença realmente do... Mas que CC tem um pouco mais de dificuldade no primeiro período em relação à engenharia seria o fato da galera ser obrigada a utilizar a execução. Porque algumas pessoas já chegam com sabendo, tendo uma noção de programação, etc, e são forçados a utilizar a execução, o que ao meu ver é um ponto positivo, não é nada negativo, mas nem todo mundo gosta. Mas é algo bom porque o próprio Willy fala que quando você chega lá na frente, você já tem os conceitos de execução bem mais assim naturais para você. Mas eu admito que tem, pelo menos ao meu ver, eu vi algumas questões assim que era totalmente simples fazer com um laço de repetição e às vezes eu tinha que parar, aceitar, ficar pensando como é que fazer isso de maneira recursiva e etc. E isso dependendo da maneira que você, principalmente se você já sabe programar, quer um pouco mais de tempo assim para se acostumar. Mas além disso, eu acho que o pessoal de engenharia realmente passa um perrengue maior no primeiro e segundo período. Eu pessoalmente acho melhor aprender execução primeiro, porque eu acho mais intuitivo, né? Tipo, de você dar o comando para retornar o início da sua função. Sim. Mas isso vai de cada um, né? Aham. Eu só queria finalizar contando mais uma história das minhas monitorias, Vai lá. que aí, quem não sabe, eu tinha uma mania, acabei finalmente perdendo ela, de bater muito na minha cabeça. Desculpa, Ainda vai, tá rindo. desculpa. Desculpa, vai. Sem problema, mas é engraçado mesmo. E aí, eu me batia, bicho, basicamente isso. Aí teve eu tava aplicando a prova de P1, aí teve um calouro batendo na cabeça e eu fui: ô bicho, tu tem o mesmo problema que eu, fica batendo na cabeça. Ele disse: não, eu sei que você é inteligente, se dá bem aqui. Eu fui fazer a mesma coisa pra você saber se a questão saía. Meu Deus do céu. Não, pô, não é possível, não. Eu me lembro dessa história. É. Enfim, Sim, eu acho que é isso. Pode eu falar. tenho uma pra finalizar Vai lá. nos primórdios do IC. O IC, o grupo do IC, né, no caso dos alunos, era conhecido por AA, né? Que era Alcoólicos Anônimos. Tem que comentar essa história, poxa, era Não faço ideia do que é porque, isso. porque literalmente quase todo mundo dos primórdios lá, tipo, 2015 do IC era alcoólatra, velho. Aí muita gente, um grupo de amigos sempre se reunia depois das aulas pra ir beber. E numa dessas, eu e mais 3 amigos, a gente foi pra aquelas degustação que eu acho que nem tem mais lá na UFAL, que antigamente lá na UFAL, todo ano tinha degustação de cachaça, ali no CETEC.
E a gente foi para essa degustação de cachaça. Nisso a gente tava lá degustando, conversando com o pessoal que estava responsável por lá. Só que nessa degustação já tinha passado um pouco de degustar, né? A gente tava praticamente bebendo já. Aí uma das meninas que estavam lá chegou, que tava conversando com a gente, meio que pediu pra gente se retirar, porque a gente já não estava mais degustando as cachaças. E foi um momento bem engraçado lá. Tá tomando bêbado. Perdido já. Loucaço. E foi um momento muito engraçado. Isso foi até o último ano que teve essa degustação. Foi até no último ano. Acho que. Mas por favor, não achem que foi por causa da gente. Foi algum acontecimento lá. Eu acho que foi alguma parceria que não tem mais, mas tem que lembrar aí dessa época do IC, que era muito legal e engraçado. Bom, pessoal, acho que é isso. Deu bastante história aqui. Eu queria agradecer novamente aos meus co-hosts, ao Lucas. Obrigado, Lucas. Valeu aí, pessoal. Um pouquinho da trajetória do IC. Grande abraço. Quero agradecer também ao Léo. Valeu, Léo, por estar aqui hoje. Meu Deus, valeu, véi. É porque eu pensei em uma história aqui. Mas tamo junto, amigos. No próximo eu conto essa história. No próximo. Aí, já tem o próximo. E obrigado, Alfredo, também, por estar aqui hoje. Eu que agradeço. O Alfredo já tá virando figura carimbada do programa, né? Pois é, tá aqui direto. Eu gosto de falar, além disso, né? Que, bicho, goste de ir pro IC, viva o IC. Ah, A melhor coisa que você pode fazer é viver a universidade. Só pra finalizar, quem tá ouvindo a gente pode cobrar do Léo, viu? A próxima história. Se ele não contar, exatamente. é só no IC e cobrar ele quando acabar a pandemia. Pronto. Ok. E é isso. Obrigado, querido ouvinte, por estar aqui até agora. Alguém tem alguma recomendação de algo para eles consumirem de computação nesse período? Eu tenho alguma coisa em mente, mas se alguém quiser recomendar algo. Tipo jogo, filme. Enfim. Recomendar alguma coisa? Uhum. Eu ia recomendar aqui o canal Peixe Babel do YouTube, que é feito por 2 doutores de computação. Bastante interessante, bem oportunidade para quem não conhece a computação como um todo, né? E até pra gente, né? Elas comentam coisas bastante interessantes, né? Elas conseguem mesclar bem tanto o básico quanto o intermediário e até umas coisas relativamente avançadas. Então fica aí a dica do Peixe Babel. A minha recomendação é não compre eletrônicos agora. Tá fogo, viu? Tá complicado, tá complicado. Eu recomendo o aplicativo que eu recebi, Tempo 12.000, né? Que ele faz um resumo de livros e conta, principalmente os objetivos que o livro quer demonstrar aos leitores. Entendi. Como é o nome do aplicativo? 12.000. Ok. Ele tenta fazer histórias pequenas do Entendi. livro, né? E eu vou recomendar um filme que eu já vi há bastante tempo, acho que até um clássico assim no meio do pessoal da computação, que é o famoso Piratas do Vale do Silício. Ele conta de uma forma bem romantizada como é que foi a construção da Microsoft, da Apple e tudo daquele período lá, e como é que esses impérios se consolidaram. Enfim, muito obrigado por nos ouvir. Eu espero que, se você estiver no futuro, tudo isso já tenha passado, essa questão da pandemia, etc. A situação esteja melhor. Continue se cuidando e eu vejo vocês no próximo episódio. Até mais.